Outro dia, quando estava em meu quarto, que fica no segundo andar, ouvi minha mãe me chamar lá da cozinha, que fica no primeiro. Descendo as escadas, escuto novamente a voz da minha mãe, mas dessa vez a voz veio do quarto dela, que também fica no segundo andar. E ela disse: "Não vá." Eu também ouvi. Voltei imediatamente para o quarto, apavorado. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Ócio 04. Meu nome é Fabrício Guerra e hoje o assunto é obscuro para uns e relevante para outros. Vozes do além. Você já ouviu? Você provavelmente já ouviu a seguinte frase: ouvi alguém me chamar, mas quando fui olhar não havia ninguém. Ou então, todos nós ouvimos batidas na porta, mas não encontramos ninguém lá fora. Essas frases podem causar calafrios em algumas pessoas que podem imediatamente recorrer a orações para afastar tal fenômeno. O relato que você ouviu no início deste vídeo é real. Não revelaremos a identidade da pessoa por questões éticas, mas contarei agora um relato que aconteceu com Raquel Rodrigues, narradora do vídeo do mapa do Almirante Piri Reis. Vamos ao relato. Certa manhã, meu pai e minha irmã mais velha gravavam ainda em fita cassete uma música infantil. Durante o esquema de gravação alegre e feliz de ambos, minha mãe chamou a minha irmã. Meu pai parou a gravação e disse para ela ir ver o que minha mãe queria. Depois de um tempo, ela voltou pasma. Minha mãe não estava em casa. Meu pai ficou um pouco cismado, mas não deu muita importância na hora. Mais tarde, naquele mesmo dia, minha mãe chegou em casa e meu pai contou para ela o que havia acontecido. Minha mãe, por sua vez, disse que não foi ela e que nem poderia ter sido, já que ela não estava em casa naquele momento. Então, meu pai teve a ideia de ouvir a gravação que tinha feito. Bingo! Lá estava a voz da minha mãe naquela fita cassete dizendo: "Vivi, vem cá." Como explicar esse fenômeno? Alucinação coletiva? A morte chamando uma criança de 8 anos? Ou simplesmente as músicas da Xuxa que não combinam com gravadores? Até hoje, não sabemos como explicar o que aconteceu. Falando em gravações, Constantine Realtive gravou 72 mil vozes em fitas magnéticas durante 20 anos. Dizem por aí que as vozes e sons registrados por esse psicólogo e filósofo vinham do além. Ele era especialista em EVP, abreviatura em inglês que significa Fenômeno da Voz Eletrônica. Um dos principais objetivos dessas gravações era um contato com mortos. Realtive morreu em 1987. A americana Sarah Stepp, autora do livro Voices of Eternity, Vozes da Eternidade no português, afirma que volta e meia Realtive aparece nas sondas de rádio de algum colega, ainda em atividade na Terra, enviando mensagens em prol da divulgação deste fenômeno. O caso do frade. Em 1970, houve uma febre do fenômeno EVP, que recentemente voltou das trevas graças ao filme Vozes do Além, que conta a história de um arquiteto que começou a receber mensagens de sua esposa falecida. No início, ele é cético quanto à autenticidade das vozes, mas aos poucos ele fica obcecado com a ideia de ouvir mensagens de sua esposa. Mas será mesmo que tudo não passa de simples ficção? Em 1952, o frade franciscano Agostinho Ernetti e o monge benedito Pellegrino Gemelli copiavam cantos gregorianos num gravador de rolo. De repente, a fita arrebentou. Gemelli olhou para o céu e, em tom de brincadeira, pediu ajuda a seu pai ou para algum santo que o escutasse. Mais tarde, no meio das gravações, escutaram a voz do pai de Gemelli dizendo: "Certo, eu ajudo você. Estou sempre com você." Espantados, eles repetiram o experimento e a mesma voz disse: "Zutini, é claro, você sabe que sou eu." Zutini era o apelido de criança de Gemelli, e ninguém além do próprio pai sabia. O caso veio à tona em 1994, pouco antes de Gemelli morrer. Os espíritas são grandes incentivadores do fenômeno, pois eles acreditam na interação entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Eles acreditam também que esses espíritos podem se comunicar através de aparelhos domésticos e pessoais, como por exemplo rádio, celulares, máquinas fotográficas, televisão e por aí vai. Apenas alucinação, será?
E você já sabe que a ciência sempre tende a encontrar explicações para um monte de coisas, e não é diferente com esse fenômeno. De fato, a alucinação auditiva é um sintoma comum em algumas doenças psiquiátricas, como a esquizofrenia. No entanto, nem todos que passam pela experiência têm necessariamente um distúrbio mental. O filósofo grego Sócrates e a heroína possuída louca santa francesa Joana d'Arc diziam ouvir vozes, assim como o suíço Carl Jung, e também o artista plástico americano Andy Warhol. A alucinação auditiva é a percepção de algo que não existe na nossa realidade ou na realidade da pessoa que sofre com esse distúrbio. Tipos de alucinação. Nós, seres humanos, temos 5 sentidos: a audição, a visão, tato, olfato e gustação. Sendo assim, estamos suscetíveis a sofrer alucinações nessas áreas do nosso corpo, mesmo que sendo algo passageiro, mesmo sendo algo que você vai passar pelo menos uma vez na vida. Este distúrbio pode se manifestar de maneira corriqueira. Você pode estar em sua casa sozinho, no sofá, distraído, assistindo TV ou um vídeo na internet, e de repente, ouvir alguém te chamar pelo nome. Uma vez ou outra, isso pode acontecer com qualquer ser humano, mas se isso acontece com você constantemente, procure um médico psiquiatra. E se elas falam que vão matar alguém, procure um psiquiatra e um padre. Você vai precisar. Levantamentos realizados em 1983 pelos psicólogos Thomas B. Posey e Mary A. Losh, ambos da Universidade Estadual de Murray, Estados Unidos, revelou que cerca de 70% dos universitários entrevistados recordam pelo menos um episódio de alucinação auditiva. Alguns pensavam ouvir a voz de um parente morto, outros acreditavam numa manifestação divina, mas para 40% dos universitários tratava-se dos próprios pensamentos. Algumas pessoas escutam alguém chamar seu nome pouco antes de dormir. Neste caso, há divergências. Alguns psicólogos classificam o fenômeno como alucinação. Outros argumentam que é pseudo-alucinação, que é quando nossa mente relaxa e ficamos mais sujeitos a ouvir essas vozes. Como quando às vezes, antes de adormecermos completamente, sonhamos que estamos caindo. Outros psicólogos afirmam que esse distúrbio pode ser desencadeado por experiências negativas, como abuso infantil e sexual, abandono na infância, ou eventos traumáticos na vida infantil ou adulta, como acidentes graves, doenças terminais, principalmente doenças no cérebro, e também a perda de um ente querido podem sim causar este fantástico e assustador fenômeno. Ou seja, escutar vozes pode ser algo relacionado à nossa consciência. O que você acha? Essas vozes são psicológicas ou espíritos tentando se comunicar? Deixe seu joinha e lembre-se, se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Se não gostou, compartilhe com seus inimigos. Grande abraço. Fui.